A rotina de um soldado romano estava longe de ser fácil. Longas marchas, combates constantes e condições imprevisíveis exigiam resistência física e, acima de tudo, uma alimentação capaz de sustentar esse esforço contínuo. Garantir comida suficiente não era apenas uma questão de conforto, mas de sobrevivência e eficiência militar. Por isso, cada campanha era cuidadosamente planejada em torno dos suprimentos. Sem uma linha estável de abastecimento, até o exército mais disciplinado poderia enfraquecer rapidamente. E é exatamente aqui que começa a importância dos alimentos básicos dentro da máquina de guerra romana. Vamos analisar os principais itens que compunham essa dieta, começando pelo elemento mais essencial de todos, os grãos. Os grãos formavam a base alimentar de praticamente toda a população romana, e com os soldados não era diferente. O termo latino frumentum era amplamente utilizado para designar esses suprimentos, que podiam representar entre 60% e 75% do peso total das rações distribuídas. O trigo era sem dúvida o alimento preferido. Ele era visto como superior em qualidade e valor nutricional. Já a cevada, por outro lado, carregava um estigma negativo. Considerada um grão inferior, era evitada sempre que possível. No entanto, em situações extremas, ela se tornava inevitável. Há registros históricos que mostram exatamente isso. Durante o cerco conduzido por Pompeu contra as forças de César em Dirráquio, os soldados foram forçados a consumir cevada. O mesmo aconteceu com os homens de Otaviano durante a campanha na Dalmácia, em 34 a.C., evidenciando como até grandes exércitos podiam enfrentar escassez. Mas a cevada não era usada apenas em momentos de necessidade. Em alguns casos, ela também servia como forma de punição disciplinar. Quando uma unidade sofria a penalidade conhecida como frumentum mutatum, perdia o direito à carne e ao trigo, sendo obrigada a sobreviver apenas com cevada. Esse tipo de medida tinha um impacto direto no moral. Afinal, a cevada era normalmente destinada à alimentação de cavalos e animais de carga. Obrigar soldados a consumi-la era visto como uma forma clara de humilhação, além de reforçar a disciplina dentro das fileiras. Outro alimento comum era o chamado bucelatum, um tipo de biscoito extremamente simples, feito apenas com farinha, água e sal. Apesar da receita básica, sua importância era enorme. Esse pão duro era assado 2 vezes em baixa temperatura, um processo que garantia longa durabilidade e resistência à umidade. Isso o tornava ideal para campanhas prolongadas, onde a conservação dos alimentos era um desafio constante. Além de ser fácil de transportar, o bucelatum oferecia uma fonte rápida de energia e podia ser produzido em grandes quantidades, tornando-se um item indispensável no dia a dia dos soldados. Com essa base alimentar estabelecida, o próximo ponto a ser analisado é igualmente importante: o consumo de carne dentro do exército romano. A carne ocupava um papel relevante na alimentação dos soldados romanos, funcionando como uma fonte essencial de energia e resistência física. No entanto, ao contrário dos grãos, seu acesso nem sempre era garantido. Por isso, o exército dependia de estratégias práticas e muitas vezes improvisadas para obtê-la durante as campanhas. De forma geral, existiam 2 caminhos principais para garantir esse recurso: a caça e a apropriação de animais domésticos das regiões ocupadas. Ambos eram considerados legítimos dentro da lógica militar da época, especialmente em territórios hostis ou com linhas de suprimentos instáveis. A caça, por exemplo, não era apenas uma necessidade alimentar, também servia como treinamento. Ao se aventurarem em florestas e áreas selvagens, os soldados aprimoravam habilidades como coordenação, resistência e trabalho em equipe. Além disso, em momentos críticos, quando os mantimentos escasseavam, essa prática podia literalmente fazer a diferença entre manter a tropa ativa ou enfrentar o colapso físico.
Paralelamente, havia a coleta forçada de recursos locais. Rebanhos de gado, porcos e outros animais eram frequentemente tomados para sustentar o avanço das legiões. Esse tipo de ação era comum em campanhas prolongadas, onde depender exclusivamente de suprimentos vindos de Roma não era viável. Entre todas as opções disponíveis, a carne de porco se destacava como a mais prática e valorizada. Isso se devia principalmente à sua durabilidade e custo relativamente baixo. Quando salgada ou defumada, podia ser armazenada por longos períodos, sem perder suas propriedades, tornando-se ideal para marchas extensas e ambientes adversos. Além disso, a versatilidade desse alimento era um fator decisivo. Os soldados podiam consumi-lo de diversas formas: cozido, assado, transformado em embutidos como linguiças ou conservado como presunto e bacon. Até mesmo a gordura do porco era aproveitada, sendo utilizada na preparação de outros alimentos, como biscoitos energéticos. Ainda assim, nem sempre havia escolha. Em cenários extremos, quando os estoques se esgotavam, os soldados precisavam se adaptar rapidamente. Isso significava consumir qualquer animal disponível, incluindo cervos, coelhos e outras presas menores. Nessas situações, a carne era geralmente cozida para facilitar o consumo e reduzir riscos à saúde. É importante destacar que essas medidas eram adotadas apenas em circunstâncias críticas. Elas refletem o nível de pressão enfrentado pelas tropas e a necessidade constante de improvisação para garantir a sobrevivência em território inimigo. Outra fonte de carne fresca vinha de práticas religiosas. Antes de grandes batalhas, era comum a realização de rituais de purificação do exército. Durante essas cerimônias, animais como bois, ovelhas e porcos eram sacrificados em honra aos deuses. Esse ritual, conhecido como Suove Tauria, não tinha apenas significado espiritual, ele também funcionava como uma oportunidade de distribuição de carne entre os soldados, reforçando tanto o moral quanto a nutrição da tropa antes do combate. Com isso, fica claro que a dieta romana era cuidadosamente adaptada às exigências da guerra. E para completar esse quadro alimentar, o próximo grupo de itens também desempenhava um papel importante: as leguminosas e as frutas. As leguminosas, como feijão, lentilhas e ervilhas, desempenhavam um papel estratégico na alimentação romana, especialmente entre as camadas mais humildes. Para os soldados, esses alimentos eram uma fonte confiável de proteína vegetal, ajudando a manter a resistência física mesmo quando a carne não estava disponível. Há indícios consistentes de que esses itens faziam parte da rotina alimentar nas campanhas militares. Além de nutritivas, as leguminosas tinham outra vantagem importante: ampliavam a variedade da dieta, evitando deficiências nutricionais em longos períodos de deslocamento e combate. Os vegetais também contribuíam nesse cenário, embora apareçam com menos destaque nos registros históricos. Muitas vezes tratados como alimentos simples, eles ainda assim eram fundamentais. Fáceis de conservar e transportar, podiam ser incluídos nas provisões sem grandes dificuldades logísticas. Do ponto de vista estratégico, isso fazia toda a diferença. Alimentos acessíveis, duráveis e de baixo custo garantiam que o exército continuasse operando mesmo longe dos centros urbanos. Em campanhas prolongadas, essa eficiência no abastecimento era tão importante quanto qualquer vitória em campo. Já as frutas apresentam um quadro mais incerto. Naturalmente ricas em açúcares e nutrientes, elas seriam ideais para fornecer energia rápida aos soldados. Além disso, podiam ser secas e armazenadas por longos períodos, o que aumentaria seu valor prático em contexto militar. No entanto, as fontes históricas raramente confirmam seu uso regular nas rações oficiais. Relatos indicam que frutas apareciam apenas em situações excepcionais. Um exemplo conhecido vem do historiador Políbio, que descreve como o rei Filipe V da Macedônia conseguiu figos para suas tropas durante a Segunda Guerra Macedônica.
mas somente em um contexto de escassez severa. Esse tipo de evidência sugere que frutas não faziam parte da distribuição padrão. Em vez disso, é mais provável que fossem adquiridas de comerciantes locais ou coletadas diretamente pelos próprios soldados quando havia oportunidade. Assim, funcionavam como complemento e não como base alimentar. Seguindo para outro item relevante, temos o queijo. Os romanos produziam queijo a partir de leite de vaca, ovelha e cabra. Embora não seja frequentemente destacado como componente oficial da dieta militar, há indícios sólidos de sua presença no cotidiano das tropas. Textos atribuídos à história augusta, ligados ao escritor Suetônio, mencionam o queijo ao lado de alimentos como carne de porco conservada e vinho de baixa qualidade. Além disso, descobertas arqueológicas em acampamentos militares revelaram utensílios específicos para a produção de queijo. Esses achados indicam que os próprios soldados provavelmente fabricavam esse alimento durante as campanhas. Isso reforça a ideia de autossuficiência dentro do exército romano, onde a capacidade de produzir e conservar comida era essencial. O queijo apresentava vantagens claras. Era leve, nutritivo e relativamente durável. Fornecia proteínas e cálcio, elementos importantes para manter a saúde e a força física em condições exigentes. Mesmo com poucas menções diretas nas fontes escritas, a evidência material aponta para um uso consistente. Na prática, ele provavelmente ocupava um papel mais relevante do que os textos sugerem. Com isso, completamos mais uma parte da estrutura alimentar romana. E agora, avançando nessa análise, o próximo elemento a ser examinado é igualmente essencial para a sobrevivência das tropas: o consumo de vinho e água. O controle da água e das bebidas era uma questão crítica dentro do exército romano. Cada soldado era responsável por carregar seu próprio suprimento, geralmente em odres de couro ou recipientes metálicos. Esse detalhe, à primeira vista simples, revela um ponto importante. A sobrevivência individual fazia parte da disciplina coletiva. A escolha dos locais de acampamento também seguia essa lógica. O acesso à água era um fator decisivo, muitas vezes determinando onde uma legião poderia parar. Assim que o acampamento era estabelecido, uma das primeiras tarefas era garantir uma fonte segura de abastecimento. A coleta de água não era uma função especializada. Qualquer soldado disponível poderia ser designado para essa tarefa, o que mostra como a logística era compartilhada entre todos. Relatos de Júlio César indicam que, durante operações militares, unidades inteiras eram organizadas para buscar água, enquanto outras protegiam ou executavam tarefas paralelas. Era um sistema eficiente, baseado em coordenação e disciplina. Mas a água nem sempre era segura para consumo. E é aqui que entra um elemento fundamental da rotina romana: o vinho. Mais do que uma bebida recreativa, o vinho tinha uma função prática. Ele era frequentemente misturado à água, criando uma solução levemente ácida que ajudava a torná-la mais segura. Essa mistura, conhecida como posca, era amplamente consumida pelos soldados. A posca tinha um sabor semelhante ao vinagre e funcionava quase como um energético da época. Em muitos casos, eram adicionadas ervas e sementes, como coentro, que aumentavam seu valor nutricional. Estudos modernos sugerem que essa bebida continha antioxidantes e vitamina C, contribuindo para a saúde geral das tropas. Além disso, sua acidez ajudava a eliminar micro-organismos presentes na água, algo essencial em um período onde não existiam métodos avançados de purificação. Em termos práticos, isso reduzia o risco de doenças e mantinha os soldados aptos para o combate. Curiosamente, embora fosse comum entre os militares e as classes mais baixas, a posca era vista com desprezo pelas elites romanas. Ainda assim, seu uso se consolidou no exército a partir do século III a.C., justamente por sua eficácia.
Ao contrário de bebidas alcoólicas mais fortes, ela não prejudicava o desempenho físico, sendo ideal para marchas longas e situações de combate. Avançando na análise, outro elemento essencial na logística alimentar romana era o uso de sal e azeite. Dentro da terminologia militar, enquanto frumenton se referia especificamente aos grãos, termos como cibon e cibária abrangiam o conjunto completo das provisões. Essas rações incluíam categorias como carne, vegetais, queijo, sal e vinho azedo, podendo também incorporar azeite. O sal desempenhava um papel indispensável. Ele era amplamente utilizado na conservação de alimentos, especialmente carnes. Em campanhas prolongadas onde o acesso à comida fresca era limitado, essa técnica garantia maior durabilidade dos suprimentos. Já o azeite tinha múltiplas funções. Além de ser utilizado no preparo de alimentos, também auxiliava na conservação e até na melhoria do sabor das refeições. Fontes históricas indicam que seu uso era comum dentro do exército, reforçando sua importância no cotidiano militar. Por fim, entender o que os soldados comiam também exige compreender como esses alimentos eram preparados. A base dessa organização era o contubernium, a menor unidade da legião romana. Cada grupo era composto por 8 soldados que compartilhavam uma tenda, além de todas as responsabilidades diárias, incluindo cozinhar. Dentro desse sistema, a preparação das refeições era uma tarefa coletiva e bem estruturada. Alguns membros ficavam responsáveis por coletar os ingredientes, outros pelo preparo, e havia também a preocupação com a distribuição justa entre todos. Esse modelo reforçava não apenas a eficiência, mas também o senso de unidade. Em um ambiente onde a sobrevivência dependia de cooperação, dividir tarefas era essencial. Normalmente, os soldados realizavam 2 refeições por dia, uma pela manhã e outra ao final da tarde. Mesmo em condições difíceis, havia espaço para improvisação, adaptando os recursos disponíveis às necessidades da unidade. No fim das contas, a alimentação do exército romano revela muito mais do que simples hábitos culinários. Ela expõe um sistema altamente organizado, onde logística, disciplina e adaptação trabalhavam juntos para manter uma das forças militares mais poderosas da história em pleno funcionamento. E é exatamente essa combinação de estratégia e sobrevivência que ajuda a explicar como Roma conseguiu sustentar campanhas tão longas e complexas ao longo dos séculos.